primeiro livro, cronologicamente, Gênesis não é o primeiro livro segundo a história. O primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés foi o livro de Jó, mas cronologicamente, como está aqui, é Gênesis. Amém? Segundo as escrituras, Gênesis seria o segundo, Êxodo o terceiro e aí por diante. Mas como Jó não faz parte do Pentateuco, deixaria de ser os 5 primeiros livros da Bíblia, livros pentateucos. No primeiro livro da Bíblia, você vai achar o capítulo de número 4. Amém? Nós vamos ler o versículo de número 1, como não tem versículo, ou a epígrafe, até o versículo de número 16, e vamos trazer um contexto em nome de Jesus sobre tudo isso. Amém? Olhe para o irmão que está do teu lado, carinhosamente, diga ele assim, ó: a inveja mata. Amém? Guarde isso para você. Se não matar fisicamente, mata psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Neste caso que nós vamos ler, foi fisicamente triste dentro de uma família, por causa simplesmente de inveja. E nós vimos muito isso hoje dentro das igrejas evangélicas. E nós vamos tirar algumas lições disso aqui nesta noite. E quero e peço aos irmãos que todos vocês prestem atenção, né? Pegue as suas criancinhas aí, segura elas em seus colos, em nome de Jesus, para que não tire a atenção de outras pessoas. É nosso quartinho, eu creio que em nome de Jesus, semana que vem espero em Deus que esteja pronto. Pensava eu que seria domingo passado, mas aprove a Deus todas as coisas, Ele sabe de tudo. E eu sei como é difícil para as crianças ficarem aqui dentro. Quem foi criança aqui sabe, né? Alguém aqui já foi criança? Ficar aqui sentado ouvindo o que não entende. Para aquelas pessoas que vêm do trabalho cansado, que muitas vezes o sono roubador, o cochilo pega, já é chato. Imagina para uma criança. Para uma criança que já tem 13, 14 anos, 12 anos, eu vou descer um pouquinho, né? Que hoje as crianças estão mais sábias, fica mais fácil até de compreender algumas coisas. Mas para as crianças de 7, 8, 9 anos, 3, 4, isso aqui é um saco. A realidade é essa. É por isso que quando termina o culto, vocês veem elas saírem aí desvaradas, e pula para lá, corre para cá, mas é por isso. E eu falei com algumas pessoas já que eu não estou me esquentando mais, quando termina o culto eles ficam correndo. Porque criança, segundo um pesquisador, disse que tem o mesmo vigor físico de uma pessoa que faz halterofilismo. Tem a mesma força, não consegue ficar quieto. A adrenalina, ela é incessante, crescente na vida de uma criança. Por isso que você não vê criança. Quando você vê uma criança parada é porque ela está doente, ou então porque ela tem aquele muito difícil. É uma criança quieta, mas um momento ou outro ela vai se mostrar quem ela é. Amém? Capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 1, amém? E disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irritaste? Por que descaiu o teu semblante?
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E ele falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Amém? Amados, essa foi a primeira família concebida na terra. Conhecemos a história de Adão e Eva, ambos moravam ali no Éden, mas tinha um local no Éden que era proibido a visitação de Adão, tão quanto a de Eva. Mas a serpente veio, o diabo, e enganou a Eva, e fez com que ela também persuadisse Adão, e ambos comeram de um fruto que estava no meio do Éden, e abriram-se-lhe os olhos. É como você pega hoje um smartphone desse e mostra uma criança dessa com tantos atrativos maléficos que tem, e abre os olhos dessas crianças para a maldade que o mundo apresenta, em uma idade ainda não controlada. E Deus ali chamou a atenção de ambos, e na viração do dia, quando Deus tinha o costume de encontrar-se com Adão e Eva, eles estavam cobertos com folhas, e Deus perguntou: quem lhes mostrou que você está nu? Ele disse: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ela disse: a serpente me enganou. Uma sucessão de erros aconteceu naquele dia, e Deus lançou ali algumas maldições, assim por dizer, na vida do homem e da mulher, ou castigo, por causa deste pecado. Caim era da descendência da serpente. A palavra diz que quando Caim nasceu, e o nome de Caim significa alcancei do Senhor um varão, Eva ficou muito contente, pensando ela que seria Caim o que iria destruir a atitude maléfica da serpente. Mas quando nós nos atentamos para o versículo 15 do capítulo 13, volta um pouquinho, e olha o que Deus diz: Caim era descendente da serpente, e Abel era descendente da mulher. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, ou seja, entre seu filho e entre o seu outro filho. Porém eu, louvado seja Deus, ele diz: e eu porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Então ela, pensando que Caim era uma herança, um projeto de Deus, na realidade Caim era descendente da serpente.
E Abel não tem um significado para o nome de Abel, a não ser um historiador que achou como se fosse um sopro, um fôlego de vida muito rápido que habitou na terra. E aí a Bíblia vem dizer, em nome de Jesus, que Abel, ele aos olhos de Deus era mais agradável do que Caim, porque Caim já vinha de uma descendência ruim. E depois, quando nós formos olhar os descendentes de Caim, são pessoas ruins na face da terra. Era, louvado seja Deus, as duas tarefas na terra, que tinha a agropecuária e a agricultura. Era algo cultural. Aquilo que Adão fazia, que Deus deixou para ele, que ele ia viver do suor do seu rosto, que ele matava ali os animais, cuidava das ovelhas, tirava ali do fruto da terra. Então a Bíblia vai dizer que no início, como nós vamos agora contextualizar, o nascimento de Caim e de Abel, diz a palavra do Senhor no versículo 1 e no versículo 2. E aconteceu, ou melhor dizendo, e conheceu. Conheceu é o mesmo que fazer relação sexual ou coabitar. Era um dialeto, da época dos judeus, das pessoas, ou melhor dizendo, daquela época, que não usava a palavra sexo, ou ter relações sexual. E quando ele fala aqui, conheceu Adão a Eva, é que eles se deitaram, e a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Como eu disse, cada um teve uma profissão que ao longo dos anos, crescendo eles, imagino, na idade entre 15 e 16 anos, Adão chama e diz: olha, você será pastor de ovelhas, cuidará das ovelhas, você cuidará aqui do rebanho, você fará aqui o aprisco das ovelhas, você fará aqui uma tenda e ficará aqui num tempo debaixo do sol, para que os animais ferozes não ataquem as ovelhas. E você, Caim, cuidará da lavoura, do cultivo, da terra, e ambos servirão a Deus. Aí uma vez eu vi um questionador, um historiador, perguntar se Adão mais Eva foram salvos. Foram, porque se você for pegar depois todo o contexto, mesmo com o erro de Eva, ela voltou-se para Deus, assim como Adão. Fizeram depois aquilo que Deus ordenou e colocou seus filhos sob a sua sujeição. Só que tudo aquilo que a gente planta, a gente certamente colherá. Então Adão mais Eva colheu do fruto do ventre de Eva algo inesperado na vida deles. Então, quando os meninos nasceram e começaram a crescer, no versículo número 3 ao versículo número 7, Deus vê o que ninguém pode ver. E quando nós pegamos, já vi muitas pessoas falar sobre que a oferta de Caim não foi boa, sobre que a oferta de Abel foi melhor. Olha bem o que diz o texto e atenta-se para o texto. Olha o que diz o versículo 3 até o versículo de número 7. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e disse-lhe: louvado seja Deus, e decaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te irritaste? E por que decaíste o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, louvado seja Deus, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, não era a oferta que Deus estava reclamando naquele momento, eram as atitudes de Caim, que aos olhos de Adão e Eva talvez não estavam percebendo, mas Deus conhece você aqui dentro, mas Ele também te vê lá fora. E Deus sabia o que Caim estava fazendo,
como ele sabia o que Abel também estava fazendo, ou seja, Abel estava andando segundo as ordenanças do seu pai, proveniente à vontade de Deus, mas Caim não. Não é que Caim pegou a pior aipim, o pior coentro, o pior alface, a pior colheita e jogou lá de qualquer jeito, não. A oferta dele para o Senhor foi boa. O que era ruim de Caim para Deus era a sua conduta, porque a Bíblia vai dizer que Deus olhou para Caim e para a sua oferta e não aceitou, olhou para Abel e para a sua oferta e aceitou. Além da sua oferta de estar vindo à igreja nesta noite, como é que Deus está olhando para você como servo dele? Falei aqui ontem, vou repetir outra vez. Davi chega a dizer: se Deus se agradasse de holocausto ou sacrifício, ele daria todo o reinado. Mas não era disso que Deus se agradava. O que Deus se agrada é de um coração contrito, um coração quebrantado. Então, voltando aqui ao versículo de número 3, diz assim: aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, não uma oferta ruim, ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel. O que é atentar, a igreja? Olhou, apreciou, observou. Louvado seja Deus. E também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Ele não observou, ele não quis, porque ele já sabia o que estava no coração, de que descendência ele vinha. Então o que você faz vai corresponder muito no que Deus pensa de você. É como Jesus diz, acho que em Mateus 24, se não falha a memória, 28, diz que não adianta você dar o dízimo do coentro e do endro se não fizer as outras coisas. Nós temos que andar com Deus em espírito, mas também andar com Ele, Rodolfo, em verdade. Aí no versículo de número 8, aí nós vamos ver o fruto do pecado, porque o pecado, ele vai gerando dentro de nós sentimentos negativos, dos quais nós nem imaginamos, e muitas vezes nos pegamos pecando, porque o mal já adentrou em nossos corações. Quantas pessoas tem aqui dentro? Estão aqui dentro, mas têm um coração ruim. Estão aqui dentro, mas têm uma natureza complicada. Estão aqui dentro, mas Deus conhece o coração e as atitudes. Estão aqui dentro, mas a gente vê por fora todo bonitinho, todo limpinho, mas Deus sabe o que fizemos durante o dia. Então, quando nós andamos nessa vida errante, nós vamos gerar um pecado. Vai ter um pecado gerado por causa disso. Ou seja, Abel recebeu de Deus bênçãos, aplausos, agradou-se, melhor dizendo, Deus, das coisas que Abel fazia. Mas de Caim, Deus não se agradou. E o que foi que aconteceu? Ele se irritou, ele se chateou, ele debochou de Deus. Depois nós vamos ver como ele fala com Deus. E ele cometeu o primeiro homicídio na terra. Por causa de quê? Aí entrou o pecado da inveja. Porque ele não se irou com Deus, ele se irou com Abel. Porque Deus não recebeu a oferta nem a presença dele como recebeu a de Abel. Então ele vai e fala assim: Abel, vamos aqui no campo, me ajuda aqui a fazer uma tarefa. A maldade já estava introduzida no coração dele. Ele já era uma pessoa ruim de nascença. Ele já era uma pessoa que tinha maldade dentro do seu coração. Então ele disse: vamos aqui, porque se não fosse assim, ou se ele não fosse descendente dessa serpente, ele jamais agiria desta forma. Um orador aí chegou a dizer que ambos eram irmãos gêmeos, mas há uma dificuldade muito grande disso ser uma realidade, porque ela mesma cita, quem dava o nome aos filhos eram as mulheres, que alcancei de Deus um varão.
era o significado do nome de Caim, mas Abel não tem significado no seu nome, eu acho pela rápida passagem dele na terra. E a Bíblia vai dizer, no versículo número 8 assim, ó: e falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Diga para o irmão que está do lado: a inveja mata. Isso acontece muito dentro das igrejas evangélicas, isso acontece muito dentro de empresas, isso acontece muito dentro de residências. Se o pai gosta mais de um filho, o outro fica com inveja. Se o pai trata um filho melhor, o outro fica com ciúme. Se o pastor trata um membro melhor, se o pastor às vezes abriu um espaço para uma pessoa mais rápida do que outra, aquela outra pessoa já fica com raiva. E de repente, como eu disse, há vários tipos de mortes. E dentro da igreja, a morte espiritual é uma das piores mortes que tem. É quando você sabe que o irmão estava falando de você por trás, porque você foi consagrado, porque você foi levantado, porque o pastor gosta mais de você, porque o pastor é mais chegado a você, porque o pastor não tem o mesmo apreço comigo, porque o pastor não tem a mesma dinâmica comigo. Vamos lá, quando Jesus ia orar, em dado momento, Jesus chamava quem? Pedro, Tiago e João. A resposta lá no Monte da Transfiguração, quando Elias e Moisés descem para avisar a Jesus, ou tão somente ter uma reunião para falar sobre o êxodo, que era a saída. Que saída é essa? Da escravidão. Que escravidão é essa? Do pecado. Outrora, a Páscoa, que nós falamos em Êxodo capítulo 12, nós vimos lá que a Páscoa foi o êxodo, a saída. Agora, nos evangelhos, a Bíblia vai dizer que Jesus sobe com Pedro, com Tiago e com João no Monte da Transfiguração, e ali eles se reúnem ali, mas os 9 ficaram lá embaixo. Quando Jesus vem andando sobre o mar, depois de ele ficar a noite toda orando, de madrugada ele anda por cima do mar, Pedro toma a iniciativa de andar logo. Imagino que Pedro era o tempo todo questionado pelos outros, pela forma ativa de ser. E nem sempre todos que estão dentro da igreja têm a mesma, união com todos. Às vezes gosta de Cia, mas não gosta de Júnior. Às vezes gosta de Júnior, mas não gosta de Cia. Às vezes gosta do pastor, mas não gosta da pastora. Às vezes gosta de um irmão. E, meu amigo, isso causa dissensões, isso causa contenções, contendas, isso causa ira e consequentemente inveja. E a inveja, ela mata. A inveja, ela destrói qualquer relacionamento. Estou falando isso não é em relacionamento de homem com mulher, mas em um relacionamento de amizade. Se Deus abençoou alguém em algo, glorifique a Ele, espere a sua vez. O que foi que aconteceu? Ele, em vez de consultar a Deus quando Deus interrogou, porque Deus o interrogou, Deus falou, e o Senhor disse a Caim: por que você se irritasse? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haveria aceitação para ti. Ou seja, algum mal ele estava praticando. E o que é que ele deveria fazer naquele momento? Senhor, se eu pequei contra ti, me perdoa, mas aceita o que eu trouxe para o Senhor. Eu vou procurar modificar o meu pensamento. Não, deu ouvidos a Satanás e chamou o irmão para uma arapuca, e lá ele matou o irmão e provavelmente ocultou o corpo. E nós vamos ver no versículo de número 9 e 10, a continuação do erro de Caim. E diz assim: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse, ele zombando: não sei, sou eu o guardador? Sou eu algum cuidador? Vou usar aqui outros termos. Sou eu a maceca dele? Sou eu o babá do meu irmão? Ou seja, ainda ironizou, zombou, depois de ter cometido um assassinato, depois de ter tirado a vida do irmão. O diabo estava tão entronizado no coração de Caim, que ele nem ao menos se arrependeu. Cuidado, irmão, com as investidas de Satanás dentro das igrejas.
Cuidado com disputas de altares, cuidado com disputas de consagração, cuidado com disputas de amizades, porque isso estraga a vida de uma pessoa. Isso não serve só para aqui, para a igreja, não. Serve para a sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Cuidado que tem pessoas que entram na sua casa, como a serpente entrou ali, no meio, lá no Éden ali, com Eva e Adão, e conseguiu persuadi-los a ponto de fazer com que eles pecassem, e um dos filhos dela já nascer com maldição. Então cuidado com o que você planta hoje, porque é aquilo que você vai colher amanhã. Então ele continuou no erro. Deus chamou ele a atenção. Se você fizeres o bem, não tinha aceitação a ti, ele calado ficou, fez e armou a arapuca, leva o irmão para um local onde ele achava que os olhos de Deus não iriam estar lá, e matou o seu irmão. Por causa de quê, igreja? De inveja. Vamos repetir de novo? Diga para o irmão que está do teu lado: a inveja. Diga: acostume a viver o seu. Diga: acostume a viver com o seu salário. Diga: acostume a viver com o seu marido, com sua esposa. Não fique com ambição no que ele tem, no que ela tem. Se ele tem um carro, se ela tem uma moto, glorifique a Deus, abençoe a vida dele a Deus. Mas para de ficar lançando maldição na vida do irmão, da irmã, que Deus não se alegra com isso. E aí Deus continua o diálogo com Caim. Aí vem a maldição. Ele foi amaldiçoado por Deus. As pessoas pensam que o mal vem proveniente do diabo. Engana-se o homem. O diabo não faz nada se Deus não permitir. Pastor, e essas atrocidades que acontecem aí? Deus permitiu, meu amigo. Tem uma palavra conhecida como legalidade. Se você der legalidade a Satanás, o que é isso, pastor? Abrir as portas, ele entra e faz miséria em sua casa. Satanás, ele odeia a família. Satanás, ele odeia pai, mãe, filhos. Satanás está destruindo a família por permissão de Deus, por causa da iniquidade do homem, por causa da constante crescente do mal no coração do homem. Mas pastor, Deus é miserável? Não, Deus é justo. Em Sodoma e Gomorra, quando Deus promete lá em Ur dos Caldeus, se não me falha a memória, a Abraão, e diz a ele: Abraão, sai-te da tua terra e do meio da tua parentela, que te farei eu pai de grande nação. Ló foi com ele, e pelo desenrolar das coisas lá, Ló foi parar em Sodoma e Gomorra, nas Campinas, e Abraão ficou no deserto. O que aconteceu? Deus olhou para aquelas duas cidades e viu coisas horrendas. E o que foi que Deus disse? Vou destruir essas duas cidades. Tira seu sobrinho de lá de dentro, com as duas filhas, e tira também a esposa dele. A coisa ela estava tão feia, igreja, dentro de Sodoma e Gomorra, que quando os anjos, que eles chama-se teofania, o anjo se transforma em homem. E o anjo não ia se transformar em um negão feio igual a mim. Se transformou em um cara com os olhos azuis, cabelo grande, com barbona. E entram esses dois homens na casa de Ló para avisá-lo que era para sair de lá, que Deus ia destruir. O negócio estava tão feio que os homens bateram na porta de Ló e disseram: me dá os dois homens. Os homens, não foram as mulheres. Me dá esses dois homens que a gente quer coabitar com ele. Queremos ter relações com esses homens, que são homens lindos. Traz ele para fora. Ló disse assim: não posso. Vocês não podem fazer isso. Peguem minhas duas filhas, mas deixem eles em paz. Mas não é isso que eu quero dizer. Aquela cidade estava tão depravada que Abraão tentou barganhar com Deus. Deus, o Senhor vai destruir toda uma cidade por causa de alguns integrantes que andam fora da sua vontade naquela cidade? Se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor perdoa toda a cidade? Ele perdoa.
E começou a descer a contagem. 45, 40, 30, 10, não tinha nem 5. Na realidade, naquela cidade só tinha uma pessoa, aos olhos de Deus, que poderia ser alcançado pela salvação. Alguém pode me dizer quem? Ló. Por que, pastor? Deus avisou a família de Ló, saiu Ló, as filhas e a mulher, e Deus disse: quando sair daquele local, o lugar era tão miserável aos olhos de Deus, o lugar estava tão nojento aos olhos de Deus, que Deus disse: não olhem para trás. Quando vocês saírem daquele local, ou seja, esqueça que vocês um dia habitaram naquele lugar promíscuo, naquele lugar devasso, naquele lugar de prostituição. E ele sai. No meio do caminho, a mulher de Ló desejou algo que ficou na casa, no pensamento. Vou usar aqui para fazer esqueci a minha manta. E assim ela ficou. Virou uma estátua de sal. Foram as filhas de Ló com ele. Natureza ruim. Sabe o que elas fizeram? Embriagaram seu pai, e todas as duas tiveram relação sexual com seus pais. Por quê? Aprenderam dentro de Sodoma e Gomorra. Não fizeram como a mãe fisicamente, olharam para trás, mas olharam para trás dentro, morreram também espiritualmente. Então só tinha um, que era Ló, mesmo não indo pela vontade de Deus. Então o que acontece aqui com Caim? O mal estava entronizado no coração de Caim. Olha o versículo de número 9 e 10 que eu falei. Diz o seguinte: diz o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele diz: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Por que você fez isso? Por que teu coração é tão obstinado à maldade? Aí, conclusão, aí vem a maldição, como eu falei, 11 e 12, diz assim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Ou seja, Deus não ia fazer chover onde ele plantasse, ele ia passar um tempo de sequidão. Louvado seja Deus. Fugitivo e errante serás na terra. Em todo lugar que ele andasse, ele andaria com medo, porque ele tinha cometido um homicídio, e a mente dele ia ficar cobrando a ele o tempo inteiro. Louvado seja Deus. Aí ele faz uma tentativa de ser perdoado, mas de uma forma também, eu acho que soberba, de uma forma soberba. No versículo de número 13 e 14, para adiantar: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da sua face me, louvado seja Deus, esconderei, serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Ele já estava com medo, tinha cometido pecado, sabia do seu erro, sabia que ia ser descoberto e possivelmente que seria morto. Mas a maldade, ou melhor dizendo, o mal dele foi pior do que ele poderia imaginar. Não vinha pela mão do homem, vinha da vontade de Deus. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Olha o que Deus disse no versículo de número 15 e 16. Do Senhor é a vingança, irmão. Diz assim: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que te matar, ou que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor,
e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E lá, obviamente, depois de eles ter estado um tempo, passando lá bastante tempo naquela cidade, Adão viveu 930 anos, e Adão teve outros filhos, como Sete teve filhas. E uma vez me perguntaram como é que houve o crescimento, porque a mãe de todos os seres humanos na terra chama-se Eva. Ela é a mãe da humanidade, foi a primeira a dar luz a filho. E aí o que acontece? Adão teve outros filhos e filhas. Imagine quantos filhos não deve ter tido. O cara viveu 930 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que no versículo de números 17, olha aí o que aconteceu com Caim. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Quem era essa mulher? A própria irmã dele. Porque não tinha aquele pecado, né, que hoje nós não podemos cometer, de irmão, do incesto. Obrigado, Michele, do irmão casar com o irmão, com a irmã, perdão, da irmã casar com o irmão. Não tinha incesto. Então foi assim que foi crescendo. Nós não vamos falar aqui da genealogia de Sete, que está aqui também nos versículos seguintes, mas foi assim que cresceu, né? E nós vamos ver lá no capítulo número 6 o crescimento, o nascimento da família também de Noé, a arca e tal, e a maldade do povo cresceu de uma maneira absurda, a ponto de Deus destruir toda a humanidade. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Todos nós prestaremos conta a Deus, vivos ou mortos. Tem pessoas que pensam que depois que morrer, acabou, já paguei a minha sentença, já paguei os meus pecados, estou aqui livre com Deus. Não deixe a maldade entrar em teu coração, para que você não seja justificado por Deus e seja condenado. Eu vou ler dois textos que está aqui, Apocalipse, que eu gosto sempre de lê-lo. Primeiro eu quero ler um, e atentem-se para ele em nome de Jesus. O primeiro está aqui. Presta bem atenção nesses dois versículos, porque eles têm algo bastante semelhante, ou uma conclusão entre um e outro. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Diz assim: e vi, capítulo 20, versículo 11: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja aparência fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, e que estava diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos nele, louvado seja Deus, e havia, louvados nele, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que está, louvado seja Deus, que é esta a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E no capítulo 21, versículo 6, diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte, será no lugar que arde com fogo e enxofre,
e que é a segunda. Então, quando você morrer para essa carne aí, você vai ter que prestar conta a Deus. Se Caim não se converteu, você acha que se ele não resolveu o problema dele com Deus, quando ele morreu, ele foi para onde? Ou ele está esperando ir para onde? Então viva a sua vida conforme aquilo que Deus te deu. Não inveje, melhor dizendo, aquilo que você não tem porque o teu irmão tem. Tem pessoas que invejam até dom de pessoas, porque a pessoa tem um dom de louvar, porque a pessoa tem um dom de pregar, porque a pessoa tem um dom de ganhar almas. Tem pessoas que têm inveja disso. Misericórdia. Segura o que Deus te deu e te agrada com o que Deus te deu. Não inveja o teu irmão, não. O apóstolo Paulo chega a dizer que uns são chamados para doutores, outros para juízes, outros para pregador, outros para levita, e assim vai. Descubra qual é o teu chamado, mas tire o desejo de inveja do teu coração. Não deixe o diabo fazer com que, como fez com Caim, cauterizou a mente dele, a ponto de ele nem se arrepender. Então, se seu irmão está crescendo, glorifica a Deus. Você quer ver um fato interessante? Já vou encerrar, Moisés. Chegou a minha hora. Geazi anda com Eliseu, mas Geazi era invejoso com os planos de Eliseu, e era ambicioso e mentiroso, ganancioso. O que foi que Naamã disse a Eliseu quando foi curado? Toma aí meus utensílios, toma prata, toma ouro. Não quero nada de vocês. Quando ele foi embora, Geazi foi atrás e contraiu a lepra de Naamã. Mas Eliseu não. Eliseu andou com fidelidade o tempo todo, nunca invejou Elias. Andou com Elias retamente, tudo que Elias pedia, ele estava ali de prontidão, sabendo ele a capacidade que Deus deu a Elias. Mas o que foi que ele disse quando Elias perguntou a ele o que é que ele queria? Porque ele ia ser arrebatado por Deus. Elias, eu quero ser igual ao Senhor. Elias, eu quero ter uma capa igual a... Negativo. Aqui não tem homem melhor do que outro. Aqui não tem mulher melhor do que outro. Aqui tem homem e mulher. Se der lugar a Deus, Deus põe no lugar mais alto que você possa imaginar. Eliseu disse a Elias: eu quero uma unção dobrada do que Deus deu à sua vida, porque o que Ele te deu é seu, mas o que Ele me deu é meu. Guarda o teu e deixa o dos outros, em nome de Jesus. Caim não soube dividir esse pensamento e se perdeu. O céu é tão grande, tem espaço para tantas pessoas. A igreja é tão grande, tem espaço para tantas pessoas. O chamado é tão grande. São inúmeros, Júnior, inúmeros chamados. E você pode ter o teu chamado, e o teu chamado pode ser melhor do que o meu, do que o dele, do que o dele, do que o dele, do que o dela. Não inveja o chamado, não inveja o tratado. Não tem ambição de Geazi, mas tem ambição de Eliseu. Uma ambição boa, uma ambição de crescer, não com o mérito dos outros, mas com o mérito de Deus. Então Deus tem, em nome de Jesus, aqui nesta noite, bênçãos para dar a todos aqueles que nele crê. Fica de pé e aplaude o Senhor.